Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir o desafio que eu passei para vocês na semana passada. E aí, conseguiram descobrir qual era a palavra misteriosa? Então, antes de começar a resolução, vamos relembrar o que era dito no enunciado do exercício. Então, acompanhe o slide comigo. No quadro abaixo, cada letra está associada a um número. Então, a gente tem um quadro com as 26 letras e para cada letra eu tenho um número associado. Então, por exemplo, a letra A é o número 1, a letra B é o número 2, a letra C é o número 3 e assim por diante. Relacionando na ordem o valor de cada expressão abaixo à letra correspondente no quadro, você descobrirá uma palavra que representa algo muito necessário em nossos momentos de estudo. Qual é a palavra? Então, o que vocês deveriam fazer? Eu dei para vocês várias expressões numéricas e vocês deveriam resolver essas expressões. Então, por exemplo, o resultado da expressão do item A te daria a primeira letra dessa palavra, o resultado da expressão do item B te daria a segunda letra dessa palavra. Então, depois de resolver 11 expressões numéricas, você descobriria uma palavra. Então, agora nós vamos resolver cada uma dessas expressões e descobrir qual letra cada uma dessas expressões nos dá. Expressão numérica do item A. Observem que nesse item a gente tem dois sinais de associação, que são os colchetes e os parênteses. Então, seguindo aquela ordem, primeiro a gente tem que resolver o que está entre parênteses. Então, vamos repetir o resto. 4 mais, abre colchetes. Agora, aqui dentro do parênteses, eu tenho uma subtração e uma multiplicação. O que é que eu tenho que resolver primeiro? A multiplicação, certo? Então, vou repetir o 55 menos 2 vezes 9, 18. Fecho parênteses, vou para o próximo. No segundo parênteses, eu tenho uma divisão e uma soma. O que é que eu tenho que resolver primeiro? A divisão. 40 dividido por 2. 20, mais 6, fecho parênteses, fecho colchete. Aqui eu ainda tenho colchetes e parênteses. Então, de novo, eu vou ter que resolver primeiro o que está entre parênteses. Vou repetir o resto. 4 mais, abro o colchete, 55 menos 18, quanto que dá? 37 menos 20 mais 6, 26. Fecho o colchete. Agora, eu tenho que resolver primeiro o que está entre os colchetes. Então, vou repetir o 4 mais 37 menos 26, 11. 4 mais 11 é igual a 15. Então, se a gente for olhar a nossa tabelinha, que corresponde cada número com a letra, né? A gente vai observar que o número 15, ele corresponde à letra O. Agora, o item B do nosso desafio. Observem que nesse item a gente tem dois sinais de associação, que é o colchete e o parênteses. Então, primeiro a gente vai ter que começar resolvendo a operação que está entre parênteses. Então, vou repetir todo o resto. Então, fica 69 menos, abro o colchete, 26 mais. 67 menos 42 é igual a 25. Fecho o colchete. Agora, eu tenho que resolver primeiro o que está entre colchetes. Então, vou repetir o 69 menos 26 mais 25 é igual a 51. 69 menos 51, 18. Então, se a gente for olhar a nossa tabelinha, nós vamos ver que o 18 corresponde à letra R. Agora, nós vamos resolver o item C do nosso desafio, a expressão numérica do item C. Então, a primeira coisa, né, é observar que aqui nós temos dois sinais de associação, que é o colchete e o parênteses. Então, primeiro eu tenho que resolver o que está entre parênteses. Então, vou repetir o colchete. 6 vezes 6,
36. Mais 6, fecho o colchete, dividido por 6. Vou resolver de novo o que tá entre colchetes. 36 mais 6 é igual a 42. 42 dividido por 6. 42 dividido por 6 é igual a 7. Então, se a gente consultar a nossa tabelinha, que associa a cada número uma letra, a gente vai ver que o número 7 corresponde à letra G. Agora, nós vamos resolver a expressão numérica do item D. Observem que aqui eu tenho dois sinais de associação, que são os parênteses e os colchetes. Então, primeiro eu tenho que resolver o que está entre parênteses. Então, vou copiar aqui o meu colchetes. 21 dividido por 7 dá 3, vezes 3 dividido por 1, 3, menos 8. Fechei o colchete. Aqui eu tenho uma multiplicação e uma subtração. O que é que eu tenho que resolver primeiro? A multiplicação, né? Então, vou repetir meu colchete. 3 vezes 3, 9, menos 8. 9 menos 8 é igual a 1. Então, de novo, se a gente olhar na nossa tabelinha, a gente vai ver que o número 1 corresponde à letra A. Agora, nós vamos resolver a expressão numérica do item E. Observem que ela é bem pequena, bem simples de resolver. A gente tem um parêntese, então, primeiro a gente vai ter que resolver a operação que está entre parênteses. Então, vou repetir o 21 menos 32 menos 25 dá 7. 21 menos 7, 14. Se a gente consultar a nossa tabelinha, a gente vai ver que o número 14 corresponde à letra N. Expressão numérica do item F, bem pequenininha, bem simples essa. Eu tenho 33 menos 6 vezes 4. Como eu tenho uma multiplicação, primeiro eu tenho que resolver a multiplicação. Então, vou repetir o 33 menos 6 vezes 4, 24. 33 menos 24 dá 9. Olhando a nossa tabelinha, a gente descobre que o 9 corresponde à letra I. Vamos resolver agora a expressão numérica do item G. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que aqui eu tenho um parêntese. Então, primeiro eu tenho que resolver as operações que estão entre parênteses. Aqui eu tenho uma subtração e uma multiplicação. O que eu tenho que resolver primeiro? A multiplicação, né? Então, eu vou repetir o parênteses, vou copiar o 200 e o sinal de menos. 3 vezes 60 é igual a 180. Fecho parênteses, mais 6. Observem que eu ainda tenho um parênteses, então, tenho que resolver as operações que estão entre parênteses primeiro. 200 menos 180, 20, mais o 6. 20 mais 6, 26. Se a gente olhar lá na nossa tabelinha, nós vamos ver que o 26 corresponde à letra Z. Agora, nós vamos resolver a expressão do item H do nosso desafio, que era a expressão maior. Então, vamos começar observando que nessa expressão a gente tem dois sinais de associação, que é o colchete e o parênteses. Então, primeiro, a gente vai resolver tudo que está entre parênteses. Então, vou repetir o colchete, resolver o primeiro parênteses. 36 dividido por 12, 3, vezes, vou resolver o segundo parênteses. 18 dividido por 6, 3 também. Mais 6, fecho o colchete, menos, vou abrir o outro colchete, vou resolver o primeiro parênteses do segundo colchete. 7 vezes 6,
42 dividido por 5, menos 2, 3. Fechei o colchete. Agora, nós vamos resolver o que está entre colchetes. Então, no primeiro colchete, eu tenho multiplicação e soma. O que eu vou resolver primeiro? Vou resolver a multiplicação. Então, 3 vezes 3, 9, mais 6. Fecho o colchete. Agora, eu vou resolver a operação do segundo colchete. 42 dividido por 3 é igual a 14. Ainda tem um colchete, tem que resolver o que está aqui entre colchetes. 9 mais 6, 15. Menos 14. 15 menos 14 é igual a 1. Então, olhando na nossa tabela, a gente vê que o número 1 corresponde à letra A. Expressão numérica do item I. Então, a primeira coisa que a gente vê é que nesse item a gente tem um sinal de associação, que é o parêntese. Então, primeiro eu tenho que resolver o que está entre parênteses. Só que observe que dentro dos parênteses eu tenho uma subtração, uma divisão e uma adição. Então, o que eu vou resolver primeiro? Eu tenho que resolver a divisão. Então, vou copiar o 12 menos 15 dividido por 5, 3, mais 3, dividido por 4. Ainda tenho parênteses, então tem que resolver o que está entre parênteses. 12 menos 3, 9. Vou copiar o resto. Mais 3, dividido por 4. 9 mais 3, 12, dividido por 4. Quanto que dá 12 dividido por 4? 3. Então, se a gente olhar a nossa tabelinha, o 3 corresponde à letra C. Expressão numérica do item J. Observem que aqui eu tenho um sinal de associação, que é o parêntese. Então, eu tenho que resolver a operação que está entre parênteses primeiro. Então, vamos lá. 24 menos 12, 12. Vou repetir o resto. Então, dividido por 2, dividido por 6. Observem que agora eu tenho duas divisões. Então, eu vou resolver na ordem que elas aparecem. 12 dividido por 2, 6, dividido por 6. 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, se a gente consultar a nossa tabelinha, a gente vai ver que o número 1 corresponde à letra A. Então, vamos agora resolver a expressão numérica do item K. Então, aqui eu tenho uma divisão, uma soma, uma multiplicação, uma soma e outra divisão. Então, o que eu tenho que resolver primeiro? As divisões e a multiplicação, na ordem que elas aparecem. Então, vamos fazer isso, olha. 20 dividido por 4, 5, a caneta deu uma falhada. 3 vezes 2, 6. 60 dividido por 15, 4. 5 mais 6, 11, mais 4. Aqui, como eu só tinha soma, eu resolvi na ordem que elas apareceram. 11 mais 4, 15. Então, se eu for consultar a minha tabela, que tem as letras e o número, eu vou ver que o 15 corresponde à letra O.